Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor Fagundes, eu sou professor de Química do Instituto Federal do Paraná, no campus Ivaiporã. E eu vim apresentar para vocês o trabalho Identificando Obstáculos Epistemológicos no Ensino de Radioatividade, tá? Esse trabalho ele foi realizado por mim, pela professora Kátia Regina de Freitas Zara e pela professora Marilu Martins Oliveira. Bom, o nosso trabalho ele parte da premissa de que, ao ingressar no ambiente escolar, o discente ele traz consigo vários conhecimentos adquiridos em seu convívio social, familiar ou mesmo através da mídia, tá? Por isso faz necessário que o docente leve em consideração tais conhecimentos. Por quê? Porque muitas vezes esses conhecimentos podem vir com alguns equívocos conceituais que são capazes de impedir ou até bloquear a construção do conhecimento científico. Ah, Essas barreiras, né, são denominadas pelo filósofo Gaston Bachelard como obstáculos epistemológicos. O objetivo do nosso trabalho é verificar a presença de obstáculos epistemológicos em 10 estudantes do primeiro ano do ensino médio sobre o tema radioatividade. E a gente parte da hipótese que a identificação desses obstáculos pode ser uma importante ferramenta para nortear a forma como os conteúdos de química são lecionados ao longo das aulas, tá bom? Bom, já que a gente vai identificar o obstáculo epistemológico, é importante a gente conversar um pouquinho mais sobre eles, né? Gaston Bachelard ele comentou sobre vários obstáculos, né? Só que aqui a gente vai focar basicamente em quatro, tá? O obstáculo das observações primeiras, tá? Que basicamente é o seguinte: quando o aluno ele entra em contato com um novo conhecimento, muitas vezes ele se fecha a esse primeiro contato, né? Muitas vezes para ele esse já é o suficiente para compreender esse assunto. E isso impede com que ele evolua conceitualmente, tá? O obstáculo das generalizações, o próprio nome já diz, né? Quando o aluno generaliza muito a fim de simplificar o conceito e facilitar a sua compreensão a respeito desse assunto, tá bom? Isso impede também com que o aluno evolua conceitualmente, tá? Então, o obstáculo das generalizações. O obstáculo substancialista é quando um aluno ele atribui qualidades a determinada substância. Por exemplo, ácido é tudo aquilo que corrói, né? Além de generalizar, ele atribui a característica da corrosão ao ácido. Então, corroeu é ácido, né? Ele tem essa característica. E por último, o obstáculo animista, que é quando o aluno ele atribui características de seres vivos à substância. Então, por exemplo, o poder devorador de algum ácido, né? O termo devorar, né? De algum corrosivo, né? Ou a putrefação, que gera o mau cheiro de certos solventes orgânicos, né? São algumas características do obstáculo animista, tá? E aí aqui a gente vai apresentar a metodologia, que foi uma investigação de caráter qualitativo, e nós vamos apresentar aqui a análise de 4 questões respondida por 10 alunos do primeiro ano do ensino médio, durante a realização de uma sequência, a aplicação de uma sequência didática denominada Ensinando Energia Nuclear Radioativa por meio de filmes e histórias em quadrinhos, tá? Ela foi estruturada nos 3 momentos pedagógicos de Delis Oikov: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento, tá? Dessas 4 questões, uma foi aplicada no começo da sequência didática, na problematização inicial, e 3 questões foram aplicadas no final da sequência didática na aplicação do conhecimento, certo? Bom, aqui a gente utilizou a análise de conteúdo para analisar os dados, que levou à categorização de acordo com a quantidade de obstáculos epistemológicos. Então, a primeira categoria não apresentou nenhum, categoria 2, um obstáculo, 3, dois obstáculos, 4, 3 obstáculos, e a categoria 5, 4 ou mais obstáculos. Bom, sobre os resultados, aqui a gente apresenta as questões, né? No caso aqui, essa questão 1 foi aplicada no início da sequência didática para entender o que os alunos pensavam sobre radioatividade, e a gente perguntou basicamente, aqui a gente contextualizou e perguntou o que eles entendiam por radiação. Então a gente consegue perceber aqui que todos os alunos apresentaram algum obstáculo epistemológico, né? O aluno A3 apresentou um obstáculo, né? Os alunos 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 apresentaram 2 obstáculos, 8 e 10 apresentou 3 obstáculos, certo? Aqui a gente percebe, radiações são ondas que podem causar mudanças a nível nuclear. Então aqui a gente tem uma generalização, né? Toda radiação é uma onda, né? Elas davam muitas doenças, microcefalia, anomalia, etc. Ela causa doença, então ela causa algo. Causar algo é uma característica do obstáculo animista, tá? Aqui, ó, eu acho que essas radiações são alguns átomos fortes
forte, característica de ser vivo, obstáculo animista, tá? E são muito perigosos, também animista, para o contato humano. Elas também causam doenças, né? Então a gente percebe aqui generalizações, né? Que elas causam doenças. A gente percebe aqui obstáculo animista e substancialista, né? Aqui um quadro com os obstáculos identificados em cada aluno, né? Questão 2, a gente viu aqui também sobre a diferença entre um átomo radioativo e não radioativo. Aqui a gente já teve alguns. É importante destacar que essa questão aqui, a questão 2, 3 e 4, elas foram aplicadas ao fim da sequência didática. Então a gente já tinha trabalhado esses conceitos com os alunos ao longo da sequência didática. Na aplicação do conhecimento aqui, eles já tinham um contato maior com os conceitos da radioatividade. Os alunos 3, 6 e 7 não apresentaram nenhum obstáculo, né? Aqui os alunos 1, 4, 5, 8, 9 e 10 apresentaram um obstáculo. A gente percebe aqui no aluno 1 que ele diz que o átomo radioativo tem menos elétrons e prótons que o átomo não radioativo, ou seja, a gente já verifica ali a generalização, né? Átomo não radioativo tem pouco próton-elétron, átomo radioativo tem muito, né? Aqui a gente percebe que o átomo, principalmente no aluno 5, que o átomo comum é estável e o radioativo é instável, né? Ele indica essa questão de estabilidade, né? Que todo átomo comum é estável e o radioativo é instável. Então a gente percebe aqui uma generalização também. E o A2 aqui, ó, radioativo é perigoso, traz doenças, né? Então a gente já tem aqui animista, substancialista, generalização e também a observação primeira, tá? Todos os alunos que apresentaram a observação primeira são alunos que já apresentaram os mesmos obstáculos epistemológicos em algum momento, principalmente no início da sequência didática, tá? Então, como esse aluno aqui já apresentou os mesmos obstáculos lá no começo da sequência, a gente atribuiu a ele aqui a presença do obstáculo das observações primeiras, tá? Aqui os obstáculos de cada aluno nessa questão. Na questão 3, a gente queria saber a diferença entre as emissões gama e alfa e beta. Né? Então, aqui, alunos 1, 3, 6 e 7, nenhum obstáculo. Aqui, os alunos 2, 4, 8 e 9 têm 2 obstáculos cada um. A gente percebe que o aluno 4 fala sobre instabilidade. Ele já utilizou esse termo instabilidade aqui para explicar a questão 2. Então, ele está preso a esse termo. A gente percebe aqui o obstáculo da observação primeira. Né? Ele tem 2 obstáculos aqui. Observação primeira e ele generaliza, né? Ele está preso a esse obstáculo e ele generaliza, né? Então aqui a gente percebe aqui na categoria 4, ó, a presença dos obstáculos no aluno 5 aqui. Beta altera o número atômico, alfa altera a massa, já está generalizando, né? Cada um altera uma coisa. E a gama, apesar de ela não alterar nada, ela causa mais estragos, né? Por mais tempo. Então a gente percebe aqui substancialista, generalizações e observação primeira, né? Aqui os obstáculos identificados em cada aluno, tá? Aqui nós temos a questão 4 para explicar a diferença do poder de penetração entre as radiações alfa, beta e gama, né? 3, 4, 6 e 7, nenhum obstáculo. 1, 8, 5, 9 e 10, 3 obstáculos cada um. Então aqui gama é forte, pode mudar a genética e passar para geração em geração. Então aqui animista, né, forte, pode mudar a genética, é substancialista. E aí, como ele já apresentou esses obstáculos em questões anteriores, a gente colocou a observação primeira também, tá? Então a gente percebe aqui que muitos desses alunos apresentaram os obstáculos de forma parecida, né? Se você pegar, por exemplo, o obstáculo substancialista, geralmente foi apresentado ali como a causa de doenças, né, normalmente. E a característica animista, principalmente indicar que os átomos radioativos são mais fortes que os não radioativos, né? Os obstáculos de observação primeira e generalizações, né, foram verificados em alunos que não se desvincularam de suas primeiras percepções e generalizaram conceitos, tá? E é importante destacar que a presença de obstáculos não significa que o aluno é incapaz de aprender o conteúdo, né? Em diversas respostas foi possível observar que, apesar da presença de tais barreiras, os discentes demonstraram evoluções conceituais, ok? Então aqui as referências e meu e-mail para contato. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Muito obrigado.